Oiê! Hoje é o dia de revisar um pouquinho de conteúdos que são extremamente importantes e que não se aprende fazendo exercício. Se aprende lendo, ouvindo e escrevendo, porque no momento da escrita é o momento que nós precisamos relembrar dessas coisas. Então vamos lá? Iniciando com substantivos comuns. Substantivos comuns são palavras comuns. Qualquer tipo de palavra. Mas o que define um substantivo comum de um substantivo próprio? Substantivo próprio é quando eu quero dar nome a esse ser, identificar, separar esse ser. Então, por exemplo, terra pode ser um substantivo simples, comum, como um substantivo próprio. Por quê? Quando eu me refiro à terra, planeta, ele é um substantivo próprio, porque eu estou dando nome a algo. Agora, quando eu estou me referindo à terra no quesito solo, chão, não. Aí é um substantivo comum, um substantivo simples, tá bom? Substantivo próprio são nomes de pessoas, de ruas, de cidades, de bairros. Eu estou definindo aquele ser, tá bom? Estou particularizando aquilo ali, certo? No substantivo a gente também tem primitivos, derivados. Lembra do primitivo e derivado? Livro, derivado da palavrinha livro é livraria. Pedra, pedreiro, pedraria, tá bom? Uso dos porquês. Prof, como saber se ele é acentuado, junto? E aí, como é? Não podemos esquecer. Porquê de pergunta é porquê separado e sem acento. Porquê de resposta é porquê junto e sem acento. Vamos lá? Pergunta, separado. De resposta, junto, tá bom? E sem acento. Agora, quando eu estou falando de porquê acentuado e separado é de fim de frase. Você não estuda porquê? Eu quero dar ênfase a esse porquê. Então, é um porquê de final de frase, ele é acentuado. Já o porquê junto, acentuado, é um porquê que exerce como substantivo. Ele está ali para complementar a frase. Não entendi o porquê dessa pergunta. Olha aqui o exemplo. Lembrando sobre singular. O que é singular? Singular é quando estou me referindo a um único ser, um único objeto. Por exemplo, homem, homens, plural. Singular, homem. Cadeira, plural. Singular, cadeiras. Tá? Então aqui, ó, singular e plural. O plural, a gente visualiza a diferença da escrita dele no momento que nós vamos escrever ou no momento que nós vamos falar. Por exemplo, singular terminado em M. No plural, eu vou tirar esse M, ele vai ser substituído por NS, ó. Bombom, bombons. Homem, homens. Isso muda. E isso em várias outras, ó. Por exemplo, em palavras terminadas em ão, ó, vai virar, ó, melões, mãos, fogões. Isso também a gente tem palavras terminadas em al, el e ol, ó. Pastel. Olha a diferença. Pastéis. Anzol, anzóis. Percebem que eu tiro esse L, a palavra ela fica acentuada, eu acrescento is, tá? Isso também acontece em palavras terminadas em R, Z e S, ó. Amor. Como ficou? Eu acrescentei ES, ó. Com Z. ES também. E com S eu também acrescentei ES, ó. Portugueses, luzes, amores. Que diferença, né? Às vezes a gente nem para prestar atenção um pouquinho sobre como o plural ele é importante na escrita. Adjetivos, professora. Quem lembra o que é adjetivo? Isso mesmo, adjetivos são qualidades ou características de um objeto ou de uma pessoa. Há pouquinho tempo, a gente fez um cartão bem legal com vários adjetivos para a mamãe, tá? Então, vamos tentar lembrar de alguns desses adjetivos? Então, vamos... Amorosa, carinhosa, que mais? Criativa, inteligente, isso mesmo, tá? Agora, gente, por meio do adjetivo, a gente consegue também perceber antônimos e sinônimos. O que são antônimos, professora? É o contrário de uma palavra. Então, se a pessoa ela é alta, o contrário de alto é baixo. Se a pessoa é calma, o contrário de calmo é bravo, irritado. Exatamente. Dentro, o contrário é
fora. Então, antônimos é o contrário. E sinônimo? Sinônimo, ele é importantíssimo. Sabe por quê? Porque na escrita de uma produção textual, por exemplo, a gente não fica fazendo repetições de palavras. Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, mas não são palavras iguais. Vamos pensar num sinônimo de alguma coisa? Por exemplo, casa. Vamos encontrar outros sinônimos para casa? Pensa aí comigo. Que outra palavra que eu posso substituir numa frase a palavra casa? Moradia, muito bem. Mais alguma outra? Lar, perfeito. Vou falar uma outra para vocês. Habitação. Lembra dessa palavrinha com H dos nossos exercícios? Olha, nós encontramos 3 sinônimos para a palavrinha casa. E isso em muitas outras circunstâncias. Por exemplo, assim, ó, últimos dias, últimas semanas, recentemente, há pouco tempo. Perceberam as substituições que a gente precisa usar? Então, o sinônimo ele é vital por isso. São palavras diferentes, mas que possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. E elas acabam enriquecendo a nossa frase e o nosso texto quando a gente substitui. A prof tem aqui, ó, encontrar, achar, gostar, estimar, ver, enxergar, longe, distante. Perceberam? E isso é uma coisa, são coisas que tornam a nossa língua portuguesa uma língua rica, porque a gente acaba tendo muitas outras palavras para substituir a palavra em si. Por exemplo, menina, garota, a gente pode usar, ó, menino, guri. No nosso brasileiro, com tanta cultura, a gente usa o quê? Piá, não é verdade? Que a gente usa para chamar o menino, tá? E agora, prof, verbos. Verbos eles possuem 3 tempos: passado, presente e futuro. Nas palavras, quando nós vamos escrever os verbos, o que são, prof? Como identificar? Então, nós sabemos que substantivos são palavras comuns. Também já percebemos que adjetivos são qualidades, né? Percebemos ali sinônimos, antônimos, plural, quanto isso determina e enriquece o nosso. Mas o que são verbos? Verbos são palavras que indicam fato, algo que aconteceu, uma ação, um movimento, um fenômeno meteorológico, certo? Na natureza, um estado. Então, verbos é tudo aquilo que está no texto que indica uma ação, tipo cantar. Eu cantei, cantarei. Perceberam? Agora, como seria o tempo? Presente é aquilo que está acontecendo hoje, nesse momento. A prof colocou aqui, ó, eu leio a história, estou dando aula. São coisas que estão acontecendo agora. Percebem isso? Estou estudando. Agora, estudarei daqui a pouco. Ontem estudei matemática. Percebem onde está o verbo? Isso aconteceu no passado, no presente ou no futuro? Aprenderei matemática. Futuro. Aprendi matemática. Certo? Olha aqui o passado. Algo que já aconteceu. A prof já comentou sobre isso, ó. Meu irmão foi ao passeio. Mamãe foi ao mercado. Então, isso já aconteceu. É algo que está no passado. Fizeram a prova. Fizeram. Passado. AM no final. Irão fazer a prova. Uma palavrinha que eu vejo muito erro de português é a palavra foram. Gente, foram é com AM. Não existe forão com atil. Fica feio. Não é adequado se usar. Percebem? Mas uma coisa que vocês precisam aprender. Ão e AM são 2 coisas bem diferentes. Ão indica um futuro, algo que ainda vai acontecer. AM indica o passado, algo que já aconteceu. Aqui, ó, futuro. Mamãe fará minha festa. Entendeu? Ela fará, ó. Mamãe foi à festa. Passado. Mamãe está na festa. Presente. E aqui o que a prof acabou de colocar, ó. Palavrinhas terminadas em AM, elas estão representando o passado, algo que já aconteceu. Isso é algo que você precisa lembrar muito na sua escrita, ó. Aprenderam, começaram, ouviram, passearam. Percebe que são ações? Pintaram, ó. Pintei a tela.
Acabei de pintar. Beberam. E olha o atil aqui, ó. Como fica diferente, né? Aprenderão português na semana que vem. Atil. Começarão. Ouvirão. Percebe, ó? Ouviram dizer que você foi à festa. Ouviram dizer. Passado. Ouvirão sobre o que você aprontou na festa. Futuro. Alguém vai contar alguma coisa, tá? Pintarão. Beberão. Gente, verbos, palavras que indicam ação. E eles são divididos em 3 tempos. Passado, algo que já aconteceu. AM nas palavras. Futuro, algo que ainda vai acontecer. Atil. Não se esqueçam disso, tá? Eu espero que apenas essa revisãozinha, essa explicaçãozinha, ajude você sempre a fixar. Claro que nós teremos mais exercícios sobre verbos, sinônimos, antônimos, gramática. Aproveita aqui para estar sempre relembrando. Beijo, amores!